Boa noite a todos. Boa noite. Com muito carinho, muita gratidão que eu estou aqui hoje. Quero agradecer especialmente ao Osmar, aos nossos amigos da diretoria, o Cláudio, o Everton, meu marido, que me ajudou nos slides. Eu falo que a melhor equipe que eu tenho é ele. É o Everton pelo apoio de sempre, de todos os dias, a Vera, o Alexandre, a Nayara. Se eu for colocar um por um, vou ficar até amanhã agradecendo. Mas é que eu quero agradecer especialmente a FEMEL, que desde que eu cheguei aqui há anos atrás, me acolheu de braços abertos, sempre apoiando todas as propostas de trabalho que a gente trouxe para casa, desde a evangelização, as macarronadas, festa junina, a noite do pijama com as crianças. Acho que todas as propostas que a gente traz é sempre acolhida com muito carinho e amor pela casa. Então agradeço imensamente a FEMEL pela oportunidade e agora começando com esse novo trabalho na doutrina espírita, que é o de palestrar, né? Agradeço imensamente também pelo acolhimento de todos. E a proposta de reflexão da noite é a seguinte: o autoconhecimento e o espiritismo. O autoconhecimento é muito falado, né? Nas correntes psicológicas, na internet, no Instagram, no mundo, todo mundo, né, ultimamente fala do autoconhecimento. E o que o autoconhecimento tem a ver com a doutrina espírita? Né? Eu acho que foi uma sementinha que foi plantada em mim alguns anos atrás e hoje eu consigo falar algumas coisinhas sobre isso e que meus pensamentos contribuem com os de vocês. Sobre o autoconhecimento, então, a gente tem muito a se falar. E sobre o espiritismo, o que ele acrescenta nisso tudo? E eu queria começar a reflexão perguntando para vocês o seguinte: quando foi a última vez que você entrevistou a si mesmo? Na sinceridade dos seus próprios silêncios. Sem ninguém ver, sem ninguém escutar, sem ninguém saber do que você está pensando, o que realmente cada um pensou sobre si. Porque hoje em dia a gente é conectado com o mundo todo, né? E não é só de hoje. Desde que a humanidade, desde que os homens se reuniram para viver juntos uns com os outros, porque ficava mais fácil, que viver sozinho é muito difícil, a gente está conectado com o mundo exterior, né? Hoje em dia, muito mais, né? Eu acho que o advento da internet fez a informação chegar muito rápido. Então, hoje a gente é bombardeado com um monte de informação, com um monte de ideia, né? Meu marido brinca que fala que a internet fez doutores de tudo. É verdade. Todo mundo hoje tem uma opinião sobre tudo como donos da verdade. Mas não são as nossas verdades. É a verdade de alguém, dita por alguém, num contexto específico, que muitas vezes nós tomamos como verdade. E ao tomar a verdade de um outro como verdade, a gente se distancia da nossa verdade. A nossa verdade é só nossa. E é essa no íntimo da nossa conversa com nós mesmos que ela aparece, né? Então não é sobre o outro, não é sobre a opinião de um livro que alguém leu. É sobre o que eu li e o que eu pensei a partir do que eu mesmo vivi, né? Então cada vez que o outro nos atravessa, a gente se desconecta da gente, por escolha, né? Aí entra a escolha de cada um, o livre-arbítrio, o famoso livre-arbítrio. Então, como eu disse, desde que a humanidade se encontrou uns com os outros para viver, essa tem sido a pergunta que todo mundo faz, né? Que o espiritismo tem a ver com tudo isso? Tem a ver quando alguns entendimentos que a gente faz nos livros como A Caminho da Luz, como Exilados de Capela, Deus tem mandado espíritos muito evoluídos para fazer a gente evoluir como humanidade. Qual o propósito, né, que Deus tem? Não sei. Quem sabe um dia a gente pergunta para ele, né? O que nós sabemos é que estamos aqui para evoluir. Em que sentido? Científico, social, na matemática, na física e na moralidade, né? E Deus tem mandado espíritos extremamente evoluídos ao longo do percurso da Terra para nos inspirar nessa evolução. E Deus mandou, né? Então, os capelinos que vieram, que inspiraram na matemática, na física e tudo. E Deus também mandou espíritos que nos inspiraram na moralidade. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, quando a gente vai entender de onde que ela veio lá dos tempos gregos, lá da civilização grega, né? Ela não foi escrita por Sócrates, mas ela foi divulgada por Sócrates. Há quantos mil anos atrás? Então, desde aquele tempo, nós temos a dica: conhece-te a ti mesmo. Nós já tínhamos essa seta orientadora, né? De onde estaria a moralidade, né? Então, Sócrates passou a divulgar sobre isso. Aí, se a gente evolui um pouquinho,
a gente chega então nos momentos lá das civilizações antigas hebraicas, lá no bercinho de Moisés, quando a civilização recebe notícias de Deus, né? Então eles se abrem para um conhecimento divino, de um Deus único, né? E se organizam as civilizações hebraicas. As civilizações hebraicas recebem algumas ordens, entre aspas, alguns ditos sobre comportamentos que levavam o quê? Ao comportamento moral, né? Se eu não devo matar, porque eu vou ter uma consequência divina. Então diz algo, Deus remetendo a Deus a algo moral. Então Deus tinha algo a ver com a moralidade. E ele é dito a nós, na época, falo nós, né? Pensando em reencarnação, estávamos lá também de alguma forma, vivendo, sobre a moralidade que a gente tem no comportamento. A partir dos nossos comportamentos a gente constrói a moralidade, né? Então, de novo, tem algo em nós vivendo a ver com a moralidade, né? O tempo passa mais um pouco, chegamos a Jesus. Jesus chega para nós e vive o quê? A moralidade. Jesus entre nós, como espírito, né, encarnado, ele vive o quê? A moralidade em ato. Ele transforma em ato de amor tudo isso que vem sendo falado há tanto tempo sobre Deus. Ele vive o amor. Ele vive o amor ao próximo. Ele deixa dicas para nós, né? Ame o vosso inimigo, amai o próximo, ama o inimigo, ama de novo, ama de novo, ama de novo. Jesus falando sobre o amor novamente. E o amor o que é? É uma vivência de um sentimento, de uma emoção na relação com o outro, né? Ele fala do amor quando ele fala: não faça para o próximo aquilo que você não quer para você. Não deseje aquilo que você não quer para você. Faça oração pelo vosso inimigo. Te ofendeu? Devolve a outra face. Então, Jesus vive o que Moisés falou. Tanto que nas palavras mesmas de Jesus ele diz: eu não vim criar novas regras, eu vim executá-las. Então ele veio executar as leis de Moisés em ato, em amor ao próximo. O tempo passou, né? O tempo passou, continuou passando, né? O que nós, como humanidade, fizemos com os ensinos de Cristo? Criamos religiões, né? A partir do ensino de Cristo, criamos o cristianismo, vivido nas suas mais variadas vertentes. Nesse cristianismo vivido, a gente novamente, como humanidade, a gente se apegou aos ritos. Novamente fomos para fora. Criamos rituais, criamos modos de adorar a Deus, transformamos todo o amor em adoração. Está errado? Não. É a forma como a gente vive. Desde que isso desperte em nós o amor de Deus. Eu cantar, tem que despertar em mim ser alguém melhor. Eu rezar, tem que despertar em mim ser alguém melhor. Então, novamente, é sobre o interno, é sobre o subjetivo. Então, nós temos aqui 4 momentos, né, que nós estamos novamente voltando para dentro. Aí, Allan Kardec, em 1857, lança a primeira obra espírita, que ele já vinha em pesquisa há muito tempo. E ele pergunta na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Então, Santo Agostinho responde para ele, em psicografia, a algum médico que fazia parte da pesquisa, e disse assim: conhece-te a ti mesmo. Não é a primeira vez que isso aparece, né? Muitas vezes, já estamos em 1857, quando o livro é lançado, desde as primeiras formas de civilização está sendo dito, conhece-te a ti mesmo. Então, Santo Agostinho, o Espírito, repete a mesma frase. Conhece-te a ti mesmo. Se está sendo dito em 1857, e foi dito lá, há muito tempo atrás, o que será que a gente está perdendo no processo? O que será que aconteceu? Que a gente se perdeu no meio do caminho. Que todas as vezes a gente olha para fora, ao invés de olhar para dentro. Todos os recados é para dentro. O budismo, o taoísmo, todos os ismos, a meditação, tudo isso é sobre dentro. Todo o cristianismo é sobre olhar para dentro. E a gente faz ritual e mantém-se olhando para fora. Aí vem o Espiritismo, então. Chegou Allan Kardec, em 1857, França lançou o livro dos Espíritos, revolucionou, um monte de gente não gostou, queimou em praça pública, virou um caos, tudo bem. Permaneceu, estamos aqui hoje, né? 2026, uma cidadezinha interior do Paraná ainda falando dele. Então permaneceu vivo em todos nós de alguma forma. E o que o Espiritismo trouxe para nós que acrescenta no autoconhecimento? O conceito do espírito imortal.
da doutrina espírita, do conhecimento da doutrina espírita, através das práticas mediúnicas, do conhecimento histórico da humanidade, livros de Chico Xavier, que veio a partir de Allan Kardec, Leon Denis, enfim, inúmeros autores que eu ficaria também falando um monte, nós temos a prova do conceito da imortalidade do espírito. E a imortalidade do espírito coloca para nós muito além do que nós somos. Além de um nome que eu me apresento, além de uma profissão que eu tenho, além de um papel familiar, de um cargo na minha atividade religiosa, me coloca muito além. Porque me comprova que tudo que eu vivo nessa encarnação, eu carrego como marca espiritual. Seja bom ou ruim. Isso é muito legal e muito difícil de ouvir. Porque traz a cada um de nós uma responsabilidade. Tudo que você faz aqui na relação com o outro fica marcado. O amor que a gente vive fica marcado, mas o ódio também. O esbravejar de raiva que eu vivo numa relação fica marcado, mas o abraço que eu dou também. Quando eu brigo, explodo com meu filho, com meu vizinho, com o marido, com o coleguinha, está marcado nele e em mim. Eu manchei ele de mágoa e a mim que explodiu uma emoção que me marcou também. Mas também fica marcado quando eu faço uma doação de algo que é meu, quando eu dou um tempo, que a gente não tem hoje em dia, né? Que é tudo muito corrido, para responder uma mensagem, para acolher alguém, também fica marcado em nós. O bem fica marcado assim como o mal. Por isso que é tão difícil e tão gratificante a doutrina espírita nesse ponto. Pode me tornar muito melhor e pode me tornar muito mais responsável e doído saber disso também. Todo bem, isso é do Livro dos Espíritos, eu não sei qual questão que é, mas acho muito legal, quando eu leio, talvez o Ayrton saiba, quando Kardec pergunta se o peso do bem que eu não fiz tem o mesmo peso do mal que eu fiz. Tem. O bem que eu deixei de fazer e gerou consequência de mal, também me pesa no espírito tal qual o bem que eu deixei de fazer. E o mal que eu fiz. Então, tudo que a gente vive na relação com o outro deixa marcas em nós. Esse é o contributo da doutrina espírita. Isso que Santo Agostinho disse. Então, a dica dele foi a seguinte, que a cada dia antes de dormir, é isso que ele fazia. Ele se repensava no que ele fez. E isso ia dando dicas para ele, do que ele tinha que melhorar e do que ele não tinha que melhorar. Mas não é uma pergunta simples, foi isso que eu também fiquei pensando, que eu pensei que eu podia contribuir com vocês, é pensando assim, o que será que eu fiz de ruim hoje? Ah, eu gritei lá com a minha filha. Mas por que eu gritei? Que eu gritei é óbvio. É pra gente ir além do óbvio. Que eu esbravejei, que eu tinha, obviamente, que ter tido uma palavra caridosa ou um colo para oferecer, era óbvio. Mas por que eu não consegui? Por que será que eu fui impedida de fazer isso? É aí que está a minha resposta. Não é no óbvio. É em quem sou eu quando eu faço. Ah, eu fui lá e doei roupa. Olha como eu sou boba. Doei um monte de roupa que eu não usava. É caridade. Ah, eu doei o meu tempo lá no centro espírita porque eu fui lá no domingo de manhã e ajudei a fazer macarronada para fazer uma verba no centro. Era um tempo que eu tinha ou que eu tinha sobrando? Domingo de manhã não ia fazer nada mesmo. Isso não é caridade. Então, a pergunta de verdade que Santo Agostinho propõe é o que está por trás daquilo que eu estou avaliando. Porque o óbvio a gente já sabe. A gente ensina uma criança a ser feliz, não ensina? A gente ensina isso na prática. Então, nós sabemos também. Por que a gente não está conseguindo fazer o outro feliz com quem eu vivo? Por que o meu cônjuge, minha cônjuge não estão? O que tem a ver comigo? É minha responsabilidade, não é? O que eu tenho nessa relação que é meu que eu não estou fazendo? Essa pergunta que é difícil. Que eu devia fazer é óbvio. Igual a gente fala para as crianças, dá bom dia, dá boa noite para sua avó, pede bênção, tá. Isso eles sabem. Isso a gente também cresce sabendo. Talvez lá na Idade Média a gente não soubesse. Agora, em 2026, a gente sabe. Então é essa pergunta, quando Santo Agostinho fala que somente quem reconhece suas sombras pode caminhar para a luz. Não é relembrar, devia ter sido gentil com a faxineira. Isso é óbvio. Por que você não foi gentil com a faxineira? O que tem de você que te impede a gentileza?
Aí essa autoanálise que o Santo Agostinho propõe, a gente chega nessa reflexão que eu queria trazer. A diferença entre estar no mundo e progredir moralmente. Eu posso estar agitada, fazendo um monte de coisa, vou pra lá e faço muita coisa, e vou e trabalho, e volto, arrumo a casa, e vai cuidar do cachorro, vai daqui, vem aqui, vem no centro espírita, vai não sei o que, nananana. Mas o que desse meu movimento é um progresso? Eu fazer 1000 coisas não significa que eu estou evoluindo. Eu me responsabilizar pelo meu movimento é progresso. Né? Adianta eu deixar a casa em ordem, tudo limpo, maravilhoso, mas não fui capaz de dar um bom dia, não fui capaz de chegar e perguntar como é que foi o dia hoje, gente, foi tudo bem? Chegando aqui a atropelar, e falo por mim mesmo, que vivo nessa correria que todo mundo me conhece, sabe? Né? De que quantas oportunidades talvez eu esteja perdendo na minha correria de parar e dizer, você está bem mesmo hoje? Né? De parar no meio do meu dia e mandar uma mensagem pro meu amigo, você estava cabisbaixo, está tudo certo? Né? De no meio da nossa correria da vida, a gente parar e pensar para onde está arrumando o meu movimento. Aí eu achei essa frase máxima. Um carro acelerado na estrada errada apenas se afasta do destino. Não adianta eu correr, fazer um monte de coisa, ter 10 filhos, adotar mais 5 e fazer. Você está indo para onde com tudo isso? Antes tivesse um filho e fizesse bem feito. Estivesse com ele todas as vezes que fosse necessário, pelo bem ou pelo mal. Então, o movimento não indica progresso. O movimento é só movimento. Ele vai ser progresso diante de uma autoanálise muito bem feita. Então, ele vai ser progresso. Quando eu decido que tipo de casamento eu quero ter, que tipo de maternidade eu quero viver, como que eu venho tratando os meus inimigos, essa parte é mais difícil, né? Aquele que um dia me feriu, que me traiu, que foi desleal, é muito difícil. Como eu venho tratando ele? Eu consigo orar por ele? Eu consigo dobrar o meu joelho e pedir em nome de Jesus que ele seja feliz? Aí vai dizer para onde eu estou evoluindo, se é para um caminho ou para outro. Ou se eu estou parado, né? Segundo a doutrina espírita, a gente nunca desevolui, né? A gente só para. Pensando nisso, eu coloquei 3 pontos para a gente pensar. Eu teria 50, mas eu escolhi 3. De pontos que a gente pode avaliar no nosso dia a dia para ajudar a gente nesse processo. O primeiro deles é o tempo. E é estranho falar em tempo, sendo que a gente é espírita, né? Se a gente tem a próxima encarnação para refazer, por que eu estou preocupado com essa? Né? Mas esse tempo, nessa lógica, do jeito que eu estou, eu só tenho esse. Mesmo porque eu acabei de dizer, nós espíritas estudamos que a gente não desevolui, a gente só vai daqui para frente. Então, o tempo eu só tenho esse. O tempo é o recurso mais precioso que Deus nos deu enquanto estamos encarnados. O tempo de um bom dia bonito hoje não vai voltar amanhã. Ele só é hoje mesmo. Nessa condição que ele existe, ele só é hoje. A oportunidade que eu tenho de ter um trabalho também é bem legal pensar, né? Porque eu tenho várias formas de executar o meu trabalho. Eu posso ser faxineira, né? De qualquer lugar, e eu transformar toda a minha energia de raiva no movimento da vassoura que eu estou passando, né? E passo, e bato, faço escândalo, e vou. É como se o ambiente sentisse tudo aquilo que ela está colocando naquele trabalhar, naquele servir. E eu posso pegar a mesma atividade, o mesmo labor, e fazer com a serenidade do amor. Eu posso passar a vassoura tranquila e recolhendo, e aquilo vai trazendo a leveza que a limpeza proporciona. Então é uma escolha. E eu tenho só esse tempo para fazer. Mas Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele dá todos os dias uma tabela limpinha, tudo de novo. Então, tudo de novo no dia seguinte. Para nos lembrar como que é a encarnação. Você pode de novo, eu posso de novo encarnar e estar casada com a mesma pessoa, com os mesmos filhos, só que não é mais a mesma condição. Mas Ele vai ter a misericórdia de me dar tudo de novo. Assim como me deu mais 24 horas de novo, assim como me deu mais uma possibilidade de fazer uma oração para dormir, assim como me deu mais uma possibilidade de olhar para o irmãozinho que precisa de me oferecer, assim como me dá a possibilidade de novo de dar aquilo que é meu para que o outro seja feliz. Desde que não me custe, né? Porque quando Jesus falou ame o próximo, eu adoro falar isso. Quem me conhece sabe. Jesus continua a frase. Ame o próximo como a ti mesmo.
e a Deus acima de todas as coisas. A gente não esquecer que precisa de fé. O tempo, nesse tempo que a gente tem, a gente pode produzir algumas coisas, né? Então eu tenho 8 horas de trabalho por dia. O que eu posso produzir no meu trabalho? Raiva, ódio, mágoa, mal-estar, ranço, né? Da chefe, do chefe, sei lá de quem. Ou eu posso produzir paciência, amor, serviço, servir ao próximo, compreensão. O que determina é de onde eu estou, que perspectiva que eu estou. Eu posso estar de um lado que tudo naquele trabalho me agride. E eu posso estar de um lado que eu entendo que eu tenho que ter paciência. E é como aquilo, né, do senso comum que sempre fala, né, que a gente pede tanto paciência para Deus, Deus nos dá a prova para que tenha paciência. A gente pede tanto amor para Deus, pois Deus vai dar um filho bem difícil para aprender a amar. Valores morais, Deus não dá. Ele dá a chance para a gente construir. E um tempo para isso executar. E nós temos tempo. Normalmente uns 90 anos, né? Porque dura uma encarnação. Porque na próxima pode ser que eu não seja filho daquela pessoa. Pode ser que eu não seja mãe daquela outra pessoa. Pode ser que ele evoluiu para um rumo que não foi o meu. Então, esse tempo é muito importante. Uma outra benéfica que Deus nos concede é a dor. A forma de interpretar a dor. Outro contributo da doutrina espírita também. Não é só da doutrina espírita, né? Várias vertentes religiosas também trazem essa ideia de que a dor é um benefício, de que a dor é um presente. Mas a doutrina espírita escreve e explica muito sobre isso, né? O que nos ajuda muito a entender. Que a dor não é punição. A dor é para a nossa evolução. A dor é um tratamento. A nossa dificuldade na vida não é um obstáculo que impede a gente de passar. Não, é a oportunidade de você pensar. Tem uma... Vocês não viram aqueles vidinhos, né? No Instagram tem vários, né? Tem um monte de fitinha assim, e tem um monte de cachorro que para, ou as criancinhas também, né? Que param e não sabem para onde eles vão. Aí eles são obrigados a pensar como superar aquilo. Aí no próximo tempo, um começa a chorar, quase morre de chorar, o outro resolve passar por baixo, o outro resolve passar por cima, um resolve passar e puxar o coleguinha também, né? Então, as dificuldades da nossa vida são essas fitinhas de plástico que estão no meio do corredor para a gente atravessar. Como a gente vai lidar com isso? Esse é o nosso aprendizado, né? Eu passei por uma história, talvez, por uma maternidade, por um casamento, como que eu lidei com ele? Porque era um marido difícil, porque era uma esposa difícil, como que eu escolhi passar por ele? Escolhi passar amando, conversando, dando chances. Escolhi passar xingando, esbravejando, mas não vou largar, não quer morte, eu vou separar. Como que você escolheu passar por isso? E a doutrina espírita não tem punição. A doutrina espírita não tem castigo, né? Não existe conceitos de céu e inferno. Existe aprendizagens. E existe tempo. Haroldo Dutra Dias é um palestrante que eu gosto muito, espírita, e ele fala assim, que uma vez ele estava dando uma palestra e uma pessoa chegou para ele e disse que não queria evoluir. Mas eu não quero evoluir não, dá muito trabalho, não quero ser espírito de luz não. Ele respondeu para ele, eu já falei isso nos encontros, né? Sinto muito, meu amigo, você vai evoluir. Se vai demorar 10 bilhões de anos ou 10 anos, escolha é sua. Eu sempre falo isso para quem me conhece. Como você vai fazer esse processo é como você lida com a sua dificuldade e com a sua dor. Né? Por que isso aconteceu comigo? Esse é um tipo de pergunta que não caberia para nós que temos esse entendimento. Caberia perguntar, o que eu preciso aprender com isso? O que essa doença me ensina? O que esse tratamento me ensina? O que essa relação difícil me ensina? O que esse filho me ensina? O que essa mãe me ensina? O que esse pai me ensina? O que eu preciso aprender? No final, a gente sempre vai lembrar de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo e Deus acima de todas as coisas. Né? Agora, como executar esse amor, Santo Agostinho ajudou. Como? Se perguntando todos os dias como que eu sou capaz de amar um pouquinho mais que um homem. Como que eu faço? E o terceiro ponto, então o primeiro era o tempo, o segundo era a dor e o terceiro são as relações pessoais. Deus não colocou a gente para viver sozinho. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, trabalho no campo da psicanálise e eu sempre estudei isso em Freud. Sempre. Freud colocou, você só vai construir algo na relação com o outro. Seja a nossa cabecinha ser do jeito que ela é,
seja o nosso relacionamento, seja o nosso sintoma, seja o nosso problema, é sempre na relação com o outro. E eu achando que Freud era o máximo, até eu entender que isso foi dito por Jesus há muito mais tempo atrás. Que é na relação com o outro que a gente consegue escutar o outro, que a gente consegue consolar. Coloquei só as coisas boas, que o ruim eu só vou falar, só para ficar falado e a gente logo esquecer. Porque é na relação com o outro que eu consigo, por exemplo, quando eu escuto alguém. A gente é muito fraterno, a gente faz isso aqui na casa espírita. A gente faz isso com o filhinho, chega da escola, a gente acabado quer contar tudo o que aconteceu. Os filhinhos que não falam com palavras e falam com silêncio para contar também o que aconteceu. É nessas relações que a gente aprende a se relacionar com o outro. É nessa relação que a gente pratica o amor que Jesus ensinou. E aí, o que é escutar de verdade, né? Eu escutar e alguém chegar e me contar uma coisa triste, eu falar, mas é sério que é isso que você está chateada, né? Jura? Ah, para. Isso não é escutar. Né? Se dói nela, eu tenho o dever moral de amor de valorizar. Ah, para, você vai dar conta. Não. Por que você está receosa? Porque de verdade. Porque se você não estiver disposto, aí eu sigo Freud, você não faz nada. Quem não sabe o que fazer, só não faça. É melhor do que tentar algo equivocado. O consolo. O que é consolar de verdade? Como que o amor é vivido no consolo? Eu vou consolar, eu vou dar uma resposta para o outro que foi minha? E acho que, né, vários exemplos que a gente tem dentro da doutrina espírita, em muitas religiões, é isso que acontece. Né? Eu vou chegar para você e vou te dar um exemplo do que eu vivi e vai dar tudo certo. Da doutrina espírita é isso que falou, tá? Jesus falou que vamos sentar lá, vamos amar todo mundo, é isso aí que vai acontecer e vamos lá. Não, não é assim. Consolar não é isso. Consolar é eu acolher, é eu escutar, é eu pensar, trazer a palavra que seja confortante para o outro daquilo que ele precisa, não daquilo que eu acho que consola. É do que o outro precisa ser, não do que eu acho. Ah, mas quer cola agora? Meu Deus, tá vendo que eu estou ocupado fazendo um monte de coisa, você quer cola agora? Quero agora. Ela está precisando agora, consolar e fazer agora. Porque volta no tempo, você não vai ter esse tempo de novo. Ele vai passar. E você perdeu a chance de viver o amor naquilo. Amar o outro no dia a dia, você saber orientar. Diante de tudo que ele te disser, você vai orientar segundo o que você quer, e os pais são danados para fazer isso errado. Eu quero que o outro tenha tal profissão. Que ser médico é o que dá certo nesse mundo, porque nesse Brasil só ser médico dá certo. E às vezes ele vai ser um fisioterapeuta maravilhoso, que vai educar as crianças com deficiência, vai ser maravilhoso o trabalho. Né? Então os pais têm esse péssimo hábito de colocar o amor próprio antes do outro. E quando Jesus falou, ame o próximo como a ti mesmo. Senão ele teria invertido. Ame você, depois você faz com o outro. Não, não foi isso que ele falou. Ele falou, ame o próximo como a ti mesmo. Jesus, quando esteve na Terra, ele ensinou de todas as formas. De todas as formas. Da hora que ele respirou, que nasceu, até o momento do desencarne, ele ensinou o tempo todo. Então, a gente pegar cada coisinha, tem muito mais ensinamento do que aquilo que a gente já sabe. Amar o próximo como a ti mesmo é uma dessas. Primeiro eu escuto o outro. Depois eu acolho ele, depois eu consolo, depois eu oriento, depois eu me escuto naquilo. É antes o outro. O respeito. E aí um monte de gente está pensando também que eu amo o outro, então eu me deixo de lado. Não. Que o respeito com o próximo tem que ser por si também. Né? O outro precisa de uma mão, eu não vou cortar a minha para dar para ele. Eu vou arrumar uma mão mecânica para ele, vão se virar nos 30, mas eu não vou dar a minha. Então o respeito tem que ser por si também na relação. Em todas as relações, inclui o respeito a si mesmo. Orar. Orar pelo outro é o maior presente do mundo que a gente pode dar. Eu não sei se vocês viram o filme, como chama? O Nosso Lar 2? Mensageiros da Luz, né? Que passou no cinema e eu achei linda a cena. Eu acho que imaginando deve ser daquele jeito mesmo. Que é um monte de gente fazendo oração e as orações apareciam um fecho de luz que chegava até o céu. O que eu sempre imagino é o seguinte, eu tenho que orar pelo meu irmão, porque o meu de casa eu já estou fazendo. Eu estou fazendo com ele evangelho no lar, eu estou orando com ele todo dia antes de dormir, eu estou junto. E pelo outro da rua eu não estou fazendo. Pelo outro da rua que merece a minha oração. Pelo meu inimigo, lá, né, meu ex-amigo,
ex-namorada, ex-marido, ex-patrão, ex-chefe, é por esse que eu tenho que orar. Porque por esse eu não tenho garantia que o fecho de luz está chegando. O meu eu tenho. A minha oração sincera pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu marido, namorado, parceiro, vozinha, vozinho, eu estou fazendo ali. E o outro? Como eu não sei se ninguém está fazendo, faço eu. Então será que amar os inimigos a gente não pode fazer isso também? Orar por ele? De verdade, para que o fecho de luz dele chegue à espiritualidade maior e lá ilumine o espírito, para que ele também receba essa iluminação, porque é uma via de mão dupla, a luz vai e a luz volta. Enfim, é o que ensina o Evangelho. Que a relação com o outro, a gente evolui. Aí eu coloquei um exemplo, que para a gente não esquecer, o que o sentimento faz com a gente. Como eu disse lá no começo, da mesma forma que o amor marca, o ódio também marca. Os sentimentos ruins nos aprisionam. Aqui eu coloquei ressentimento, mas podia ser qualquer outro. Podia ser vingança, podia ser mágoa. Eles nos aprisionam. No mais basiquinho da doutrina espírita, nos aprisiona num futuro processo expiatório. Na psicologia, nos aprisiona porque esse ressentimento, essa mágoa, nos mata por dentro. Nos deixa seco, preso, num sentimento que não evolui. Se o amor tem que expandir como numa oração, como que ele vai expandir se ele está preso? Como que expande amor num psiquismo que tem mágoa? Não expande. Ele corrói a luz. Quando a gente perdoa, aqui no caso eu coloquei ressentimento e perdão, a gente pode pensar em vários outros, né? O perdão, ele liberta sim. O amor que ficou preso no ressentimento. É isso que ele liberta. Eu pergunto às vezes, né? Qual é o oposto do amor? Muita gente responde que é o ódio. Não é o ódio. O amor e o ódio são faces da mesma moeda, só são estímulos diferentes. O que eu estimulo na raiva se transforma em ódio, aprisiona. O que eu estimulo no amor, na caridade, no orar, no escutar, no consolo, produz amor e me liberta. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença, aquilo que não me importa. Aquilo que não me importa, eu não ligo para aquilo. Não ligo. O amor liberta. E novamente, eu, há uns anos atrás, aprendo que isso nada tinha a ver com psicanálise. Isso tinha tudo a ver com Jesus. Quando o soldado de Jesus estava indo para ser crucificado, um soldado falou para ele assim: peça para Deus te libertar e Ele te liberta. Por que você não pede? Ele falou assim: jamais. Não vou pedir, porque vai ser feita a vontade de meu Pai. E por amor à missão, ao trabalho, por amor à humanidade, ele termina a sua missão. Então, o amor liberta. Tudo o resto aprisiona. Aí tem um exercício prático, né? A entrevista que Santo Agostinho propõe, eu fiz algumas perguntas que podia ser guia de todo mundo, né? O meu também. Eu fiz algum mal hoje, mas o mal não é para ser avaliado do seu lado, é para ser guiado por Jesus. Não faça para o outro aquilo que eu não quero para mim. Será que se alguém me respondesse da mesma forma que eu me respondi, como que isso teria me acredito? Deixei de fazer algum bem? Será que naquele momento, se eu tivesse um abraço, eu ficaria melhor? O outro também, recebendo um abraço, ficaria melhor. Alguém teria motivo para se queixar de mim hoje? Porque nós temos listas de queixas no final do dia, de todo mundo. E os outros que pensaram de nós. Cumpri com os meus deveres? Aquele que eu escolhi. Sem falar os que eu não escolhi. Só o que eu escolhi. Estou cumprindo? E os que eu não escolhi? Aí eu coloquei uma diferença entre a culpa e o autoconhecimento. A culpa, ela prende a gente. Ela paralisa. Ela condena o indivíduo a um passado que não progride, que não evolui, que não dissolve. O autoconhecimento não. E é isso que a doutrina espírita faz. Jesus falou isso também. Para várias curas que Jesus fez, o que ele falou? Pega teu leito, anda e não olhe para trás. Não peques, só vai e não peques mais. A dica de Jesus era sobre isso. Você errou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só perdoa, levanta e vai. O resto você esquece. Vamos lá, faz de novo. Vive de novo, ama de novo. O tempo, temos 24 horas de novo. Jesus falou isso lá atrás já. Jesus viveu isso.
E o que fica do autoconhecimento? Como eu posso melhorar amanhã? É isso que fica. A culpa prende a gente. A culpa não deixa a gente andar. O autoconhecimento libera a gente. Eu coloquei, a consciência não é um tribunal de condenação, é uma escola de transformação. A partir do que eu sei onde melhorar, não do óbvio, como nós dissemos, eu sei qual é o próximo passo. Então, do mesmo jeito que o autoconhecimento libera, ele responsabiliza profundamente a gente. E a evolução de verdade, ela é passo a passo. Ela é passo a passo. Ela é um dia após o outro. Um dia após o outro. Pra gente chegar aonde? Chegar a Deus nós não vamos, né? Deus é um só. Ele é perfeito, nós não somos. Mas onde que a gente chega com essa evolução, com essa compreensão? A gente chega a uma centelha divina que Deus colocou dentro de todos nós. Deus deu a cada um de nós a possibilidade de saber o que é certo e o que é errado. Porque nós somos filhos dele. Nós fazemos parte da mesma fraternidade de filhos. Quando Jesus chamou de irmãos, meus irmãos, ele chamou a cada um de nós. E é muito bonito nos milagres de Jesus, porque ele chama a cada um pelo nome. Então nós somos da família de Jesus. Nós temos a mesma centelha divina. E nós só vamos ter acesso a ela quando a gente se pergunta onde que nós precisamos melhorar. Nós temos a resposta. A gente vai no psicólogo para tirar a casca do problema. Mas a resposta a gente sabe. Então, o que o autoconhecimento tem a ver com o espiritismo? É o acesso para a gente ter a consciência divina. O espiritismo nos dá ferramentas, entendimento, conhecimento para chegar lá. Lá onde? É despertar a consciência divina que está dentro de todos nós. O espiritismo não quer espíritas. O espiritismo não quer a casa cheia de espírita. O espiritismo quer a formação do homem de bem. A hora que despertar a consciência divina, ele não tem que estar dentro de uma casa espírita, ou de uma igreja evangélica, ou de uma igreja católica, ou de um centro de umbanda. Ele vai estar aonde o amor de Deus estiver, dentro dele. E para a gente encerrar, tem uma... Quando eu despertei para o entendimento espírita, eu vi um filme do Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz. Eu adoro contar isso, vou contar de novo. O Everton já escutou 1000 vezes. Que Divaldo Franco levava comida, né, para os moradores de rua que viviam no interior da Bahia. E numa dessas vezes, isso conta no filme, ele vai e o morador de rua joga fezes nele, excrementos nele. E aí o morador de rua perguntou para ele: por que você volta todas as vezes? Ele respondeu: eu volto porque Deus para mim está em você. Da mesma forma que Deus está nele, está em todos nós. A gente que tem que acessar. Deus não vai aparecer como uma entidade mágica maravilhosa e me dar tudo o que eu preciso. É nosso trabalho despertar Deus em nós. Através, um dos caminhos, autoconhecimento. E é nesse clima que eu queria que a gente fechasse os olhos e fizéssemos uma oração de imensa gratidão a Jesus por todo o seu trabalho na Terra. Que o amor por ele semeado na vida, nas relações, na vivência, fique em nossos corações. Que a gente consiga produzir esse amor em cada relação que a gente estabelecer. Seja em família, no nosso trabalho, nas nossas atividades religiosas. Que a gente faça nascer em nós, do nosso bom dia ao nosso boa noite, o amor de Jesus.